Ele me expulsou grávida, mas minha nova vida se tornou o maior arrependimento dele. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser expulsa da própria vida. Não é a dor que chega primeiro, é o silêncio. Aquele silêncio depois que a porta fecha, depois que a voz dele some, depois que você percebe que está sozinha num lugar que até ontem era seu lar e que agora não é mais nada. Ela tinha 32 anos, estava grávida de 5 meses e ele olhou para ela com uma frieza que ela nunca tinha visto antes e disse que ela precisava sair. Não amanhã, naquele dia. Ela pegou o que cabia numa mala, deixou o resto. Desceu as escadas com a barriga que ainda mal aparecia e uma certeza que doía mais do que qualquer coisa física. A certeza de que a vida que ela havia planejado tinha acabado de desaparecer. O que ela não sabia naquele momento era o seguinte: a vida que viria depois seria maior, mais real, mais dela. E que um dia, não tão distante assim, ele perceberia exatamente o que havia perdido. Essa é a história que eu quero te contar hoje. Ela se chamava Renata. Não era o tipo de mulher que as pessoas olhavam e pensavam, essa vai sofrer. Era organizada, trabalhadora, daquelas que chegam cedo e saem tarde, que fazem lista de mercado no domingo e lembram do aniversário de todo mundo, que seguram o choro no banheiro e voltam sorrindo porque não querem preocupar ninguém. Conheceu Marcos aos 26 anos, numa festa que ela nem queria ir. Ele era bonito do jeito que confunde. Aquele tipo de homem que faz você se sentir especial sem você entender exatamente como. Que presta atenção em você de um jeito que parece raro. Que lembra do que você disse na semana passada e te surpreende com isso. Ela se apaixonou devagar. E então, de repente, estava apaixonada demais. Moraram juntos depois de 2 anos. Casaram depois de mais 3. Era uma vida que de fora parecia boa. Casa própria, estabilidade, planos. Ele tinha o emprego que sempre quis. Ela tinha aberto mão de alguns dos dela para que os planos de 2 coubessem num só espaço. Isso ela só foi entender muito depois. Quando você ama alguém, você vai cedendo. Vai abrindo mão de coisas pequenas que no momento parecem não ter importância. Uma oportunidade de trabalho que exigiria mudança de cidade. Um curso que tomaria tempo demais. Um sonho que parecia egoísta demais para ser levado a sério dentro de um casamento. E você vai cedendo. E vai cedendo. E vai cedendo. Até que um dia você olha para o espelho e percebe que não sabe direito mais quem é fora daquele relacionamento. Renata percebeu isso tarde, mas percebeu. A gravidez não foi planejada. Mas quando o teste deu positivo, ela sentiu uma coisa que não esperava sentir: alegria. Uma alegria limpa, dessas que sobem do estômago e chegam nos olhos antes mesmo de você entender o que está sentindo. Ela ligou para ele imediatamente. Ele ficou quieto por um tempo longo demais. Quanto tempo você já sabia? Essa foi a primeira coisa que ele perguntou. Não que notícia, não como você está, não eu te amo. Foi uma pergunta com desconfiança embutida, com frieza, com uma distância que ela preferiu não enxergar naquele momento, porque era mais fácil acreditar que era só susto. Os dias que se seguiram foram estranhos. Ele ficou quieto de um jeito que ela não conhecia. Saía cedo, chegava tarde, às vezes ficava no celular por horas e guardava o aparelho rapidinho quando ela chegava perto. Ela notou. Claro que notou. Mas preferia perguntar para si mesma se estava sendo paranoica do que fazer a pergunta em voz alta e ter que lidar com a resposta. Tem uma coisa cruel que a gente faz com a gente mesma quando ama alguém. A gente protege o outro das perguntas difíceis. A gente engole a dúvida. A gente inventa explicações que sejam menos dolorosas do que a verdade. A gente fica com medo, não de descobrir que algo está errado, mas de ter que agir depois que souber. Renata ficou com medo. E esse medo custou caro. 3 semanas depois do teste positivo, ela chegou em casa mais cedo do que o esperado. Reunião cancelada, trânsito mais fácil, um daqueles dias em que o acaso decide chegar antes de você estar pronta para ele. Eu não vou descrever o que ela encontrou.
Algumas coisas não precisam de detalhe para doer. Você já sabe o que foi. E se você está aqui, talvez você conheça esse tipo de dor por dentro. Não exatamente igual, mas parecida o suficiente para apertar o peito enquanto eu falo. O que eu quero te contar é o que aconteceu depois. Porque o depois é onde a história de verdade começa. Ela não gritou. Isso sempre surpreende as pessoas quando ela conta. Acham que deveria ter gritado, jogado coisa, dito tudo o que estava sentindo naquele momento com a força que a situação merecia. Mas ela não gritou. Ela olhou. Por um tempo que pareceu longo demais para caber numa cena só. E depois ela virou as costas, pegou a bolsa que tinha deixado na cadeira da entrada e saiu. Sentou no carro. Ficou ali por não sabe quanto tempo. O motor desligado. As mãos no colo. A barriga que ainda mal aparecia debaixo da blusa. E uma sensação estranha que ela descreveria anos depois como o momento em que o chão some, mas você ainda não caiu. Ele foi atrás dela. Claro que foi. Bateu no vidro. Ela não abriu. Ele falou pelo vidro fechado, palavras abafadas que ela ouvia, mas não conseguia ordenar em frases com sentido. Ela olhava para frente, para nada específico, para o asfalto molhado da rua que refletia o poste de uma forma que em outro momento teria achado bonito. Eventualmente ela abriu o vidro, não porque estava pronta, mas porque percebeu que ia ter que ouvir em algum momento e que adiar não ia mudar o que tinha acontecido. Ele estava diferente do que ela esperava. Não estava com cara de culpa, estava com cara de alívio, como se o fato de ter sido descoberto tivesse tirado um peso que ele carregava há tempo demais. E isso, aquele alívio no rosto dele, foi mais doloroso do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. As palavras vieram depois. Muitas delas, uma atrás da outra, num fluxo que tinha sido claramente represado por semanas, que ele não estava feliz há muito tempo, que tinha tentado, mas não conseguia mais, que a gravidez tinha acelerado uma conversa que precisava acontecer de qualquer jeito, que ele a respeitava demais para continuar fingindo. Respeito. Ela pensou nessa palavra por muito tempo depois. Na coragem de alguém usar a palavra respeito depois do que ela tinha acabado de encontrar naquele apartamento. E então ele disse a coisa que mudou tudo. Disse que ela precisava sair, que o apartamento era dele, que estava no nome dele, que ele precisava de espaço para reorganizar a própria vida, que ela tinha família, que daria um jeito, como se ela fosse um problema logístico, como se os 5 anos juntos fossem uma conta que ele estava fechando, como se a criança que crescia dentro dela fosse um detalhe que ele não queria incluir no cálculo. Ela ficou olhando para ele, e naquele momento aconteceu algo que ela não consegue explicar direito até hoje. Uma espécie de clareza. Não a clareza de saber o que fazer, essa viria muito depois, mas a clareza de ver, de enxergar aquele homem sem a camada de amor que até então tinha embaçado a visão. E o que ela viu não era um monstro, era alguém pequeno, assustado, que não sabia lidar com o peso das escolhas que havia feito e por isso estava empurrando esse peso todo para ela carregar. Ela saiu do carro, subiu as escadas de volta para o apartamento. Entrou no quarto. Abriu o guarda-roupa e começou a dobrar roupas com uma calma que assustou até ela mesma. Pegou documentos, pegou o carregador, pegou a foto da mãe que ficava na mesinha de cabeceira. Deixou o resto. Não porque não queria, mas porque entendeu instintivamente que pegar só o essencial era um ato de força. Que sair dali com uma mala leve era diferente de sair derrotada. Ele ficou parado na porta do quarto, olhando. Não ajudou, não atrapalhou. Ficou parado com aquela cara de alívio que ela já não conseguia mais olhar sem sentir nojo. Na saída, ela parou. Não para dizer algo dramático, não para dar o último grito que ela não tinha dado antes. Ela parou, respirou fundo e disse uma coisa só. Eu espero que valha a pena. E foi embora. Naquela noite, ela dormiu no quarto da sua mãe, numa cama de solteiro com um edredom cor-de-rosa que estava lá desde os anos 90. A barriga pressionando levemente o colchão. O teto baixo do mesmo jeito que sempre foi. O cheiro de casa que não mudou em 30 anos. E ela chorou.
daquele jeito que a gente chora quando finalmente está num lugar seguro o suficiente para deixar sair, com o rosto enterrado no travesseiro, com o corpo todo participando, com aquela mistura de dor e raiva e alívio que não faz sentido sentir ao mesmo tempo, mas que aparece do mesmo jeito. Sua mãe bateu na porta depois de um tempo. Não entrou. Só bateu de leve, 2 vezes, e disse do lado de fora: "Tem chá aqui quando você quiser. Às vezes amor é isso, não é resolver, não é explicar. É bater de leve na porta e dizer que o chá está lá quando você estiver pronta." Renata ficou mais um tempo chorando. Depois levantou, lavou o rosto e foi tomar o chá. Os primeiros dias foram os mais estranhos. Não os mais dolorosos, os mais estranhos. Porque a dor a gente espera. A dor tem uma lógica, tem um nome, tem uma direção. Mas a estranheza, essa ninguém avisa. A estranheza de acordar numa cama que não é a sua e demorar 3 segundos para lembrar por que você está ali. A estranheza de pegar o celular pela manhã por instinto, esperando uma mensagem dele, e então lembrar que não vai ter mensagem, que o silêncio do celular agora é permanente, que aquele número que você discaria sem nem olhar para o teclado agora é um número que você não pode mais ligar. A estranheza de estar grávida sozinha. Isso era o que pesava de um jeito diferente, não a separação em si. Separações acontecem, a vida segue, as pessoas reconstroem, mas a barriga que crescia todo dia um pouco mais, que lembrava todo dia que havia uma vida ali que não havia pedido por nada disso, que ia nascer num mundo diferente do que havia sido planejado. Renata conversava com ela, com a barriga. À noite, quando a casa da mãe ficava quieta e o pensamento acelerava do jeito que pensamento acelera quando não tem mais distração, ela colocava a mão na barriga e conversava baixinho. Não rezava. Não prometia coisas que não sabia se conseguiria cumprir. Só conversava. Hoje foi difícil. Mas a gente está bem. Você está bem. Como se precisasse convencer as duas ao mesmo tempo. A questão prática chegou rápido. Dinheiro. Sempre o dinheiro. Ela havia deixado o emprego 2 anos antes para tocar um pequeno negócio com ele. Uma loja de artigos para casa que tinha dado certo por um tempo e então tinha ido murchando enquanto ela não prestava atenção nos sinais. Com a separação, o negócio ficou com ele. Ela ficou com a experiência e com a dívida pequena que ninguém tinha se preocupado em nomear enquanto estavam juntos. Voltou para o mercado de trabalho com currículo desatualizado e uma barriga de 6 meses. Você sabe como é isso. Não precisa ter passado exatamente por isso para saber. A gente sente quando alguém do outro lado da mesa está olhando para você e calculando. Quanto tempo de licença? Se vai voltar? Se vai conseguir se dedicar? Se é conveniente. Ela foi em 12 entrevistas em 3 semanas. Em algumas, chegou até a 2ª etapa. Em outras, a ligação nunca voltou. Ela anotava tudo num caderninho que a mãe tinha dado, com capa floral e linhas verdes, porque precisava sentir que estava fazendo algo concreto, mesmo quando parecia que não estava chegando a lugar nenhum. Numa tarde de quarta-feira, sentada numa cadeira de plástico na recepção de uma empresa de médio porte, esperando por uma entrevista que estava 40 minutos atrasada, ela olhou para a barriga e pensou em desistir. Não de tudo. Não daquele jeito dramático que a palavra às vezes carrega, mas de tentar tão forte. De fingir que estava bem quando não estava. De sorrir para recepcionistas e usar blazer que mal fechava na barriga e responder perguntas sobre onde se via em 5 anos quando mal sabia onde ia estar em 5 semanas. Ela ficou com vontade de simplesmente ir embora. E então a porta abriu e saiu uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo curto, óculos na ponta do nariz, que olhou para ela e disse com uma franqueza desconcertante: "Você é a Renata? Me desculpa a espera. Vem." Essa mulher se chamava Doralice. E ela mudaria a história de Renata de um jeito que nenhuma das duas poderia ter previsto naquele momento. A entrevista durou 45 minutos. Não foi formal, foi quase uma conversa. Doralice perguntava, Renata respondia,
e às vezes Doralice desviava do roteiro e perguntava coisas que não estavam no formulário. O que você faria diferente no negócio que tocou? O que você aprendeu quando ele não deu certo do jeito que você esperava? O que você sabe fazer que não está no currículo? Renata respondeu com uma honestidade que surpreendeu ela mesma. Talvez porque já não tivesse energia para construir versão. Talvez porque a barriga de 6 meses tornasse inútil qualquer tentativa de parecer o que não era. No final, Doralice tirou os óculos, olhou para ela diretamente e disse: "Você começa na segunda. Vai trabalhar comigo diretamente por enquanto. Quando o bebê chegar, a gente conversa sobre o formato." Renata ficou quieta por um segundo. "Você não quer pensar mais?" ela perguntou, porque não conseguiu não perguntar. Doralice sorriu de um jeito que tinha história dentro. "Eu já pensei enquanto você esperava lá fora. Às vezes a gente sabe antes de saber." Renata foi para o banheiro antes de sair. Ficou um tempo olhando para o espelho. Com a barriga, com o blazer que mal fechava, com os olhos levemente inchados de 45 minutos, tentando não chorar de alívio numa entrevista de emprego. E sorriu. Não de felicidade plena. Não de problema resolvido, mas daquele sorriso de quem acaba de perceber que o chão ainda existe embaixo dos pés, que você não caiu, que está assustada e exausta e incerta sobre quase tudo, mas ainda está de pé. Às vezes isso é suficiente para continuar. O bebê nasceu numa terça-feira de madrugada. Chuva fina lá fora, aquela chuva de março que não decide se é garoa ou temporal, que molha devagar sem você perceber. A mãe de Renata estava na sala de espera com um terço na mão e um copo de café que havia esfriado horas atrás e ela nem tinha percebido. Renata ficou sabendo do terço e do café frio só depois. Na hora, ela não sabia de nada além do que estava acontecendo dentro daquele quarto. Parto é uma coisa que ninguém consegue preparar você de verdade. As pessoas tentam, te contam histórias, te dão conselhos, te falam para respirar, te explicam as etapas, mas quando chega a hora, tudo o que você sabe vai embora e sobra só o corpo, só o instinto, só aquela força que você não sabia que tinha até precisar dela. Renata precisou dela. Demorou mais do que o previsto. Houve um momento lá pelas 3 da manhã em que ela estava exausta de um jeito que não tinha palavra, e a enfermeira segurou sua mão e disse: "Você está fazendo certo, continua." E ela pensou que talvez aquelas 4 palavras fossem as mais importantes que alguém havia dito para ela em meses. "Você está fazendo certo, continua." Às 4h23 da manhã, Ana nasceu. Renata sempre diz que não sabe explicar o que sentiu naquele momento. Não porque foi indescritível no sentido bonito, no sentido de cartão postal, mas porque foram muitas coisas ao mesmo tempo, coisas que não deveriam caber juntas, mas couberam. Amor. Um amor tão físico que doía. Medo. Um medo imenso e silencioso de não ser suficiente. Solidão. Porque havia uma cadeira vazia no quarto que em outras circunstâncias não estaria vazia. E por baixo de tudo isso, mais fundo que o medo e mais persistente que a solidão, havia uma coisa que ela demorou alguns dias para conseguir nomear: determinação. Não a determinação de discurso, não a que aparece em frase de calendário. A outra. A que não faz barulho. A que simplesmente acorda com você todo dia e vai junto, quieta, sem pedir reconhecimento. Ana dormiu no peito dela naquela madrugada, enquanto a chuva continuava lá fora. Pequenininha, com as mãos fechadas em punho como se já estivesse se preparando para alguma coisa. Com um cheiro que Renata não conseguiria descrever para ninguém, mas que reconheceria no escuro para sempre. A mãe entrou no quarto quando deixaram. Ficou parada na porta por um momento só olhando. Então chegou perto, olhou para a neta e não disse nada por um tempo. Depois disse baixinho, mais para si mesma do que para Renata: "Olha o tamanho dela." 3 palavras, mas tinha uma vida inteira de emoção dentro delas. Marcos soube do nascimento por mensagem. Renata mandou uma foto e o nome. Ele respondeu com parabéns e um emoji de coração, que ela ficou olhando por um tempo, tentando entender o que sentiu e concluindo que não sentiu quase nada. Só uma distância enorme,
como olhar para uma pessoa que você conheceu em outra vida. Ele pediu para visitar algumas semanas depois. Ela deixou. Não por ele, por Ana. Porque já havia decidido, ainda na maternidade, que não ia usar a filha como moeda de nenhuma negociação emocional. Que a raiva que tinha dele era dela, não de Ana. Que Ana merecia conhecer o pai sem o filtro do ressentimento da mãe. Essa foi uma das decisões mais difíceis que ela tomou. E uma das que ela menos se arrepende. Ele veio num sábado de manhã. Trouxe flores que eram claramente uma escolha de última hora e um ursinho de pelúcia grande demais para uma recém-nascida. Ficou desajeitado na sala da sogra, que o recebeu com uma educação fria que só as mães brasileiras sabem executar, sem grosseria, sem gentileza, com uma cortesia que é quase uma sentença. Renata observou ele com Ana no colo. Viu o momento em que ele olhou para a filha de verdade pela primeira vez. Viu algo mudar no rosto dele. Uma abertura, uma vulnerabilidade que ele não conseguiu disfarçar. E sentiu pena. Não o tipo de pena que diminui você. O tipo que te liberta. Porque quando você sente pena de alguém em vez de ódio, você entende que essa pessoa não tem mais poder sobre você. Ele foi embora 2 horas depois. Na porta, hesitou. Virou para ela como se fosse dizer algo importante. Ela esperou. Ele disse: "Você está bem." Não era pergunta, era constatação, com uma surpresa mal disfarçada que revelava o que ele havia imaginado que encontraria, e que claramente não era isso. "Estou", ela respondeu. E era verdade. Não completamente, não sem tropeços, mas era verdade o suficiente para ser dita sem mentira. Ele foi embora e ela fechou a porta. Ana estava dormindo no quarto da mãe dela, numa cama que havia sido comprada semanas antes com o primeiro salário do novo emprego. Pequena, branca, com um móbile de estrelas que girava devagar quando você puxava a cordinha. Renata foi até lá. Ficou parada na porta olhando para a filha dormir e pensou: é aqui que começa. Não o recomeço dramático dos filmes, não a virada de página com música de fundo. O começo real, que não tem trilha sonora, que não tem câmera, que é só você e o que você vai fazer com o dia que está chegando. É aqui que começa. O primeiro ano foi o mais honesto da vida dela. Não o mais fácil, longe disso, mas o mais honesto. Porque quando você está sozinha de verdade, sem rede de segurança emocional, sem alguém que vai resolver o que você não conseguir, sem a ilusão de que tem alguém do seu lado para dividir o peso, você para de fingir. Para de fingir que está bem quando não está. Para de fingir que não tem medo quando tem. Para de fingir que sabe o que está fazendo quando está completamente no escuro. E tem algo libertador nisso que é difícil de explicar para quem não viveu. Não libertador no sentido leve, no sentido de leveza. Libertador no sentido de real. De finalmente ocupar o espaço exato que você tem sem precisar encolher ou esticar para caber na expectativa de ninguém. Renata acordava às 5h40 todos os dias. Ana acordava às 5h20. Então, às 5h40, era quando ela conseguia colocar a filha de volta para dormir e tomar o café antes de começar. Eram 20 minutos, às vezes 15. Mas ela guardava esses minutos como se fossem sagrados. Ficava na cozinha da mãe com o café na mão, sem celular, sem notícia, sem lista de tarefas. Só ela e o silêncio da manhã cedo. Foi nesses minutos que ela começou a se reconhecer de novo. Devagar. Do jeito que as coisas importantes sempre acontecem. Sem anúncio, sem data marcada. Um dia, você está completamente perdida de si mesma. E então um dia, meses depois, você está tomando café às 5h40 e percebe que sabe quem é. Que reconhece a pessoa que está dentro do seu próprio corpo. Doralice foi peça fundamental nesse processo. A chefe que havia contratado Renata naquela tarde de quarta-feira era o tipo de mulher que a vida havia passado a ferro e que havia saído do outro lado mais afiada, não dobrada. Divorciada 2 vezes, mãe de 3, havia construído o próprio negócio do zero depois dos 40. Não falava sobre isso de forma grandiosa. Mencionava de passagem, como quem conta o tempo que faz lá fora. Mas Renata observava. Observava como Doralice tomava decisões.
Como não se desculpava pelo espaço que ocupava. Como tratava seus erros como informação e não como veredicto. Como tinha aprendido a distinguir o que merecia sua energia do que não merecia. Um dia, voltando de uma reunião, Doralice olhou para Renata no carro e disse do nada: "Você sabe que é melhor do que pensa que é, né?" Renata não respondeu imediatamente. Não por falta de palavras, mas porque a frase havia pousado num lugar fundo e precisava de um momento. Às vezes, ela respondeu por fim. "Trabalha nisso", disse Doralice, e voltou a olhar para a janela como se tivesse dito algo simples. Mas não era simples, porque Renata havia passado anos dentro de um relacionamento onde havia aprendido, sutilmente, que sua opinião era menos válida, que seus instintos eram exagerados, que sua maneira de ver as coisas precisava ser temperada, contida, ajustada para caber no que o outro achava razoável. Isso não acontece de uma vez. Acontece em doses pequenas. Uma observação aqui. Você está exagerando ali. Um silêncio que diz mais do que qualquer palavra quando você compartilha uma ideia. E você vai calibrando, vai ajustando, vai ficando menor sem perceber que está ficando menor. Voltar a ocupar o tamanho real leva tempo. Mas vai acontecendo. Ana deu os primeiros passos numa tarde de outubro. Renata estava no chão da sala, descalça, com papéis de trabalho espalhados ao redor, porque havia virado rotina trabalhar um pouco depois que a filha dormia, e Ana havia acordado mais cedo do que o esperado. A mãe de Renata estava na cozinha, e Ana estava de pé, se segurando no sofá, que era o que fazia há semanas, aquele exercício de equilíbrio que os bebês fazem antes de decidir que o mundo pode ser navegado sem apoio. Então, ela soltou. 2 passos. 3. Caiu no quarto. Renata ficou de boca aberta por um segundo antes de soltar um grito que chamou a mãe da cozinha. As duas ficaram ali no chão da sala, comemorando uma criança de 11 meses que olhava para elas com uma expressão de pura satisfação de quem acabou de descobrir que consegue. Naquela noite, depois que Ana dormiu, Renata ficou sentada na borda da cama e pensou em ligar para Marcos. Não por saudade, mas porque há uma parte da gente que ainda quer compartilhar as primeiras vezes com a pessoa com quem imaginou compartilhar. É um instinto que demora para desaparecer mesmo quando você sabe, racionalmente, que aquilo acabou. Ela ficou com o celular na mão por um tempo. Depois colocou na mesinha de cabeceira e apagou a luz. Algumas coisas são só suas. E tudo bem que sejam. Foi mais ou menos nessa época que Marcos começou a aparecer mais. Ligava com mais frequência, pedia para ver Ana mais vezes do que o combinado. Às vezes mandava mensagens sem assunto específico, aquelas mensagens que são pretexto, que dizem "vi isso e lembrei de você, mas querem dizer outra coisa". Renata respondia sobre Ana, sobre horários, sobre o que a filha estava aprendendo, o que estava comendo, como estava crescendo. Mantinha a conversa no único território que fazia sentido manter. Numa dessas ligações, ele disse, depois de um silêncio: "Você está diferente." "Estou", ela disse. "Mas", ele disse, e parou como se não soubesse como terminar a frase. Ela não ajudou. Deixou o silêncio ficar ali. "Mais o quê?" Ela perguntou por fim. Ele demorou. "Mais você", ele disse. Ela desligou com educação. Ficou olhando para o teto por um tempo. E então disse em voz alta, para ninguém, só porque queria ouvir: finalmente. 2 anos depois daquela noite em que ela desceu as escadas com uma mala e a barriga que mal aparecia, Renata sentou numa mesa de reunião e apresentou um projeto que havia levado 4 meses para construir. Não era um projeto pequeno. Era uma proposta de expansão para o negócio de Doralice. 3 novas unidades, modelo de franquia adaptado, projeção financeira para 5 anos. Ela havia trabalhado nas madrugadas, nos 20 minutos de café da manhã, nos finais de semana em que Ana dormia a sesta. Havia pesquisado, calculado, reescrito. Havia mandado para Doralice numa sexta à noite, com o coração na garganta, e esperado o fim de semana inteiro por uma resposta. A resposta veio no domingo à noite. Uma mensagem curta, do jeito que Doralice sempre escrevia.
segunda de manhã. Sala de reunião. Apresenta para o conselho. Renata leu 3 vezes. Então foi até o quarto de Ana, que dormia de barriga para cima com os braços abertos daquele jeito que só os bebês dormem, como se o mundo fosse completamente seguro. Ficou parada na porta, olhando por um tempo. A gente vai bem, ela disse baixinho. A gente vai muito bem. A apresentação durou 40 minutos. Ela não tremeu, não perdeu o fio. Respondeu perguntas com uma clareza que surpreendeu ela mesma, porque havia uma época, não tão distante, em que ficava vermelha quando precisava falar em público, em que pedia desculpa antes de dar opinião, em que diminuía o próprio argumento antes que alguém pudesse diminuir. Essa pessoa ainda existia nela, mas estava ficando menor, e a outra, a que ocupava o espaço sem pedir licença, estava ficando maior. O projeto foi aprovado. Doralice esperou todo mundo sair e então olhou para ela e disse: "Sabia desde a entrevista." "O quê?" Renata perguntou. "Que você ia chegar aqui." Pausa. "Você não sabia, mas eu sabia. Às vezes as pessoas enxergam em você o que você ainda não consegue enxergar. E às vezes tudo o que você precisa é de alguém que aposte antes de você estar pronta. Não para te salvar, mas para te dar tempo de chegar até si mesma." Foi nessa época que Marcos pediu para conversar. Não sobre Ana. Pessoalmente, ele disse. Só os dois, se ela topasse. Ela topou. Não com expectativa. Com curiosidade, talvez. Ou com aquela serenidade de quem já não tem nada a perder porque já perdeu o que mais doía e sobreviveu. Eles se encontraram num café perto do trabalho dela. Ele chegou antes. Estava diferente também, ela notou. Mais quieto. Menos aquela presença que preenchia o ambiente que ela havia amado nele anos atrás. Como se algo houvesse saído do ar, alguma coisa que ela não soube nomear, mas que sentiu. Pediram café. Ficaram um tempo falando de Ana, porque falar de Ana era sempre mais fácil. Então, ele ficou quieto por um momento e disse: "Eu errei." Ela não respondeu. "Eu sei que não muda nada," ele continuou. "E não estou pedindo nada, só precisava dizer." Ela ficou olhando para a xícara por um instante. Pensou em muitas coisas ao mesmo tempo. Na noite que ela saiu, no choro enterrado no travesseiro cor-de-rosa, nas entrevistas com a barriga de 6 meses, nos 20 minutos de café às 5h40, nos primeiros passos de Ana, na sala de reunião daquela manhã. Pensou em tudo isso e então olhou para ele. "Eu sei que você errou," ela disse. Com calma, sem raiva, sem performance. "E eu perdoo. Não para você. Para mim." Ele assentiu, com os olhos um pouco brilhando, o que ela não esperava ver. Tomaram o café, conversaram mais um pouco. Ela foi embora primeiro. Na calçada do lado de fora, ela respirou o ar da tarde e sentiu uma leveza que não era ausência de peso. Era a sensação de ter colocado o peso no lugar certo. De ter dado a cada coisa o tamanho que ela merecia ter. Nem maior, nem menor. Exato. Se você está aqui comigo nesse momento da noite, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ficar com a gente todas as noites. Porque você não precisa atravessar a madrugada sozinha. E porque histórias como a da Renata existem para lembrar que o que parece o fim, às vezes, é só o lugar onde a história de verdade começa. Você que ficou até aqui já sabe disso. De alguma forma, você já sabe. Vamos pro final juntas. Renata tem 36 anos hoje. Ana vai fazer 4 em março. Já fala demais, já tem opinião sobre tudo, já escolhe a própria roupa com uma determinação que às vezes faz Renata rir sozinha porque reconhece, porque é o mesmo jeito, a mesma teimosia gentil de quem sabe o que quer sem precisar explicar para ninguém. A vida não ficou perfeita. Isso precisa ser dito. Porque a gente tem um hábito perigoso de contar histórias como se o sofrimento fosse só o caminho e a chegada fosse sempre um lugar sem tropeço. E não é assim. Nunca é assim. Renata ainda tem noites difíceis. Ainda tem dias em que a solidão pesa de um jeito específico que só mãe solo conhece. Ainda tem momentos em que olha para Ana dormindo e sente aquela mistura de amor e medo que não vai embora nunca,
que é parte permanente do pacote. Mas tem uma coisa que ela não tem mais: a sensação de estar vivendo uma vida que não é dela. Isso foi embora naquela noite, naquela mala leve, naquelas escadas, naquele carro parado com o motor desligado. Foi embora e não voltou. E no lugar que deixou, foi crescendo, devagar e sem anúncio, uma vida que tem o formato exato dela, com as arestas dela, com as escolhas dela, com os erros dela, inteiramente dela. Marcos vê Ana nas semanas combinadas. Eles têm uma relação civil, às vezes até cordial, daquele jeito maduro que leva tempo para construir e que é sempre mais pelo filho do que por qualquer outra coisa. Ele se casou de novo. Ela soube por terceiros, não sentiu quase nada e ficou surpresa com o quanto não sentiu. Às vezes o amor vai tão completamente que você nem percebe a hora que foi. E fica espaço. Espaço que antes estava ocupado por dor, por raiva, por saudade, por ressentimento. E esse espaço, se você tiver coragem de não preenchê-lo depressa com qualquer coisa só para não sentir o vazio, esse espaço vira o lugar onde você coloca o que é realmente seu. Renata colocou o trabalho, a filha, a amizade com Doralice, que virou algo maior do que hierarquia. As manhãs de sábado no mercado com Ana no carrinho. A janela da cozinha nova que dá para uma árvore que ela não sabe o nome, mas que fica linda em setembro. Colocou ela mesma. Teve uma tarde, não faz muito tempo, em que ela estava sentada nessa janela com o café, e Ana brincava no chão do quarto e havia uma luz entrando de um jeito que fazia tudo parecer mais quieto do que o normal. E ela ficou olhando para aquela luz por um tempo sem pensar em nada específico. Só estava ali, presente, inteira, no meio de uma vida que havia sido construída nos cacos de outra. E pensou naquela noite, na garoa de março, na cadeira de plástico da recepção, no quarto cor-de-rosa com edredom dos anos 90, nos 20 minutos de café sagrado às 5h40, em tudo que havia acontecido entre aquela porta que fechou e essa janela com luz de tarde. Pensou em quanto tempo ela havia passado acreditando que precisava de alguém para que a vida fizesse sentido, e em como havia descoberto, da maneira mais dura e mais honesta possível, que o sentido estava dentro, que sempre esteve, que ninguém pode tirar isso de você, que podem te expulsar de uma casa, de um plano, de um futuro imaginado, mas não podem te expulsar de você mesma, a não ser que você deixe. E Renata havia deixado por um tempo. Isso também é verdade. Havia encolhido, havia calibrado, havia ficado menor do que era. E não havia percebido. Mas percebeu. Essa é a coisa mais importante dessa história inteira. Não o que ele fez. Não o que ela perdeu. Não o que ela construiu depois. É que ela percebeu. E quando você percebe, quando você vê com clareza o espaço que foi tomado de você e decide que quer de volta, já não tem mais como não voltar. Pode demorar, pode doer, pode ser um caminho torto, com recaída, com noite em que o chão some, mas você volta, porque você é a única pessoa que nunca vai embora de você mesma de verdade. Ana vai entrar no quarto daqui a pouco. Vai puxar a mão da mãe e pedir alguma coisa com aquela voz que mistura ordem e pedido que só as crianças de 4 anos sabem usar. E Renata vai largar o café, vai se levantar, vai atender. E vai estar inteira quando atender. Não perfeita, não sem medo, não com todas as respostas, mas inteira. Se você chegou até aqui comigo essa noite, obrigada. De verdade, não é pouca coisa ficar. Não é pouca coisa ouvir. Não é pouca coisa estar acordada na madrugada e escolher uma história de recomeço, em vez de se perder nos próprios pensamentos. Se essa história tocou em algo seu, compartilha com 5 pessoas que você sente que precisam ouvir isso agora. Você sabe quem são. Elas vão saber que foi você pensando nelas. E me conta nos comentários. Qual história você quer ouvir na próxima noite? Estou aqui. Toda noite, esperando você. Boa noite.